Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal da Next Law Academy. Se você já me acompanha, puxa, muito obrigada de você estar aqui em mais um canal. Para quem não sabe, eu tenho muito conteúdo também no Instagram e também no meu LinkedIn pessoal. Para você que está chegando agora, eu quero dar as boas-vindas, me apresentar. Meu nome é Viviane Maldonado e dizer que a partir de agora eu serei a sua professora de LGPD. Você já ouviu falar nessa lei? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uma lei que já está em vigor e que ela, na realidade, faz o quê? Ela cria regras de como os nossos dados pessoais podem ser tratados pelas empresas, e sejam elas empresas enormes ou empresas pequenininhas, seja pelas entidades públicas, pelo setor público em geral. Você já sabe que os nossos dados pessoais são tratados massivamente e por essa razão, nós temos agora uma lei criando regras e criando direitos para todos nós, titulares de dados pessoais. Nós temos os nossos dados pessoais e eles são sempre nossos, mesmo que alguém esteja coletando os nossos dados, armazenando os nossos dados, eles continuam sempre sendo nossos. Na semana passada, eu gravei um vídeo contando 5 segredos sobre a LGPD. E se você não assistiu, eu recomendo que depois que nós terminarmos aqui, você assista aquele vídeo para você ter um contexto um pouco maior sobre a LGPD. E sobre o que é que nós vamos conversar hoje na realidade? Eu vou responder a uma pergunta que as pessoas me fazem todo o tempo. E veja, todo o tempo mesmo, porque eu já estudo proteção de dados há muito tempo, há 20 anos, né? A gente nem tinha nada no Brasil ainda relativo à proteção de dados, mas eu já estudava. E aí as coisas foram avançando no Brasil, até que em 2018 nós tivemos a aprovação da nossa lei e desde então eu venho trabalhando com todos vocês na perspectiva de que vocês compreendam essa lei e mais. Para que compreender se você não pode utilizar a lei em seu favor, em seu benefício profissional? Então, o meu intuito é não somente explicar as questões da lei, como é que tudo funciona, mas mais do que isso, eu quero te entregar ferramentas para que você possa efetivamente trabalhar com a LGPD e tornar-se um profissional realizado em termos pessoais e em termos financeiros, porque todos nós, obviamente, almejamos isso, sermos felizes e sermos bem remunerados. Então, qual é essa pergunta? O que é que as pessoas querem saber tanto a respeito da LGPD? As pessoas me mandam mensagem, inbox, até mesmo pelo WhatsApp, e falam: professora, afinal, quem é que pode trabalhar com a LGPD? A LGPD é uma lei, mas ela é só para advogados? Eu quero entender como é que isso funciona. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar agora. Se você está curtindo aqui esse vídeo, já aproveita, deixa aqui um like, porque esse canal aqui é novo e eu quero que mais e mais pessoas compreendam esse universo. Sabe por quê? Nós temos um verdadeiro oceano de oportunidades. Na realidade, como eu mencionei, todas as empresas privadas e todas as entidades públicas ficam obrigadas a cumprir a LGPD. E sabe quanto isso representa? Representa mais de 20 milhões de CNPJs. E nós não temos ainda profissionais bons, profissionais qualificados em quantidade suficiente
para fazer frente a essa necessidade. As empresas precisam se adaptar, a lei já está em vigor. E além das questões relativas a multas e outras consequências ruins, vamos dizer assim, no caso de existir algum tipo de problema no tratamento dos dados, o fato é que as empresas também já descobriram que a LGPD ela é muito boa para os negócios, porque ela tem relação com a confiança do consumidor. Mas vamos lá, eu quero em primeiro lugar explicar que não somente a LGPD, mas como outras leis de proteção de dados que existem no mundo, e a nossa própria lei, ela foi baseada num regulamento, numa legislação lá da União Europeia. Esses sistemas de proteção de dados, normalmente, eles estão apoiados em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar normativo. O que significa isso, Viviane? São todas as regras, os princípios, os fundamentos, as definições. Depois vem toda uma outra parte, as hipóteses que os agentes de tratamento, que são, enfim, as entidades públicas e privadas que tratam dados, as hipóteses em que pode haver efetivamente o tratamento de dados, os direitos dos titulares de dados, regras de transferência. Então, tudo isso faz parte desse pilar normativo, de normas, efetivamente de regras que devem ser observadas. Mas nós temos um outro pilar, porque não adianta nada cumprir todas as regras e os dados estarem desprotegidos. Vocês estão acompanhando a grande quantidade, parece que cada vez mais, de incidentes, de problemas com vazamentos, problemas com indisponibilidade dos dados que vem acontecendo a todo o tempo. Então, o outro pilar, ele se destina a assegurar o quê? A própria segurança desses dados pessoais. Então, você tem de um lado o pilar normativo, do outro lado o pilar da segurança da informação. Mas, para além disso, a LGPD, ela pressupõe que o profissional que vá trabalhar com ela pegue todo esse conteúdo que está escrito na lei e faça uma transposição para dentro da realidade das empresas. Ou seja, não adianta, não é uma lei que fica lá esperando sabe-se lá a Deus o quê. Não, é uma lei que as empresas têm que olhar, compreender e alterar todos os seus sistemas. Como eu falei, é uma lei que cria regras específicas de como é que efetivamente devem ser tratados os dados. Então, veja, nós temos numa perspectiva um lado mais jurídico, numa outra perspectiva um lado mais de segurança da informação, e para compreender e realizar essa transposição para a realidade prática das empresas e das entidades públicas, é muito importante que também haja a competência do conhecimento de gestão propriamente dito. Então, assim, o que eu posso dizer em primeiro lugar, que a gente tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando, ou pelo menos começando a estudar a LGPD, que são exatamente dessas 3 formações: jurídica, segurança da informação e administração. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho milhares de alunos, literalmente. Eu tenho muitos alunos que não são de nenhuma dessas formações, porque a LGPD, em primeiro lugar, ela não define lá na lei que para trabalhar com ela é necessário que seja um advogado, nem mesmo para aquele cargo que talvez vocês já tenham ouvido falar, o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o famoso DPO, que é o Data Protection Officer, nem efetivamente para esse cargo há a exigência de que seja um advogado. Então vocês começam a observar que é uma lei muito aberta do ponto de vista da formação de quem vai trabalhar. Aliás, eu tenho alunos que estão ainda na graduação, ou seja, nem concluíram a faculdade e já trabalham
com a LGPD. Já estão literalmente fazendo essa transposição do conteúdo teórico para os processos, para a realidade das empresas. Além disso, eu gostaria de dizer para vocês que trabalhar com a LGPD, e eu vou gravar um outro vídeo para explicar só sobre isso, não se restringe a essa transposição e não se restringe, sabe o que mais? A ser encarregado, a ser o famoso DPO. Existem muitos nichos que podem ser explorados por profissionais por uma razão muito simples. Qualquer tipo de business, qualquer tipo de negócio envolve tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, eu tenho pessoas da área de marketing que estão trabalhando com a LGPD, estão auxiliando empresas de marketing a fazer, por exemplo, essa transposição. Claro, você precisa estudar, você precisa conhecer a lei, mas veja que maravilha, pessoas, nesse exemplo que eu estou dando, de marketing, já conhecem muito bem a realidade, o calcanhar de Aquiles das empresas que coletam, por exemplo, dados para essa finalidade de marketing. Então, o ponto é o seguinte, a LGPD, ela está, na verdade, na vida de todos nós e pouco importa qual seja a sua origem profissional, de onde você venha, do ponto de vista de o que você fez até agora, ou que universidade você frequentou, se é que você frequentou uma universidade, o importante é que você conheça a lei. Mais do que conhecer, que você compreenda a lei. E eu até recomendo para os meus alunos que valorizem a experiência que você tem. Por isso, pela razão que eu acabei de falar. Porque os dados estão espalhados na nossa sociedade. Todos nós, em alguma medida, temos esta correlação. Então, meus queridos, se você ouviu falar da LGPD, se você se interessou por essa grande, vamos dizer assim, oportunidade que o legislador trouxe para a gente, porque são mais de 20 milhões de CNPJs, eu recomendo que você se dedique a estudar, que você compreenda efetivamente a lei e saiba que quanto mais diferente você for, você terá até mesmo uma vantagem no mercado, você será reconhecido, porque os nichos hoje funcionam muito bem dentro da LGPD. A LGPD, como eu já mencionei lá naquele outro vídeo, ela não veio para atrapalhar as empresas, ela veio efetivamente para garantir que os dados de todos nós estejam protegidos, mas para além desses aspectos, a LGPD, que também ajuda as empresas do ponto de vista da sua reputação, ela vem trazendo consigo um universo imenso de oportunidades, inclusive nesse período difícil que todos nós estamos passando. Então, meus queridos, a conclusão deste vídeo é esta: basta você efetivamente se dedicar, compreender de maneira correta, utilizar as estratégias profissionais certas e você poderá ser um profissional de proteção de dados muito bem sucedido. Beleza? Eu volto na semana que vem, vou trazer um outro vídeo para que vocês compreendam, sabe o quê? Quais são as opções efetivamente de atuação do profissional de proteção de dados. E se você gostou desse vídeo, eu tenho que pedir isso para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque quando eu entrar na próxima vez, você vai ser automaticamente notificado e não vai perder nenhum conteúdo. É isso, pessoal. Então, eu volto semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.